Durante o reinado de Luís XI, o grande rei Aranha da França, havia em sua corte um astrólogo pelo qual o rei tinha uma forte admiração. Certo dia, o astrólogo previu que uma senhora integrante da corte morreria dentro de 8 dias. Embora tivesse um grande interesse por astrologia e realmente admirasse aquele homem, quando a profecia se realizou, Luís ficou assustadíssimo. Ou o astrólogo havia assassinado a mulher para provar suas habilidades, ou ele realmente possuía poderes sobrenaturais que representavam uma ameaça para o próprio rei. De uma forma ou de outra, ele deveria ser morto. Luís então planejou a morte do astrólogo. O rei combinou com seus criados que eles deveriam chamar o homem para ir até o seu quarto, lá no alto do castelo. E então, ao fazer um sinal, os criados deveriam erguê-lo e arremessá-lo pela janela. Quando o astrólogo finalmente chegou, Luís resolveu fazer uma última pergunta. Você diz saber sobre o destino das pessoas, então me diga, qual será o seu destino? O astrólogo respondeu, morrerei 3 dias antes de Vossa Majestade. O rei ficou muito preocupado com a resposta, mudou imediatamente de ideia e decidiu não fazer sinal nenhum para os seus criados. A vida do astrólogo não foi apenas poupada. Daquele dia em diante, o rei Luís fez de tudo para proteger e prolongar a vida do astrólogo. Ele até enchia o homem de presentes e fazia questão que ele fosse tratado pelos melhores médicos da França. No fim, o astrólogo morreu anos depois do rei Luís, desmentindo seu poder de profecia, mas provando a sua perícia no poder. Lei número 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para construir e manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de conseguirem se virar sem você. Em 1847, no início de sua carreira política, Otto von Bismarck encontrava-se sem aliados e decidiu se associar ao rei Frederico. Aquela foi uma escolha estranha, pois, embora fosse rei, Frederico era um homem fraco, inseguro e estava em baixa. Na verdade, ele desagradava Bismarck em quase todas as questões políticas e pessoais. Mesmo assim, Bismarck cortejava e protegia o rei o tempo inteiro. Finalmente, anos depois, Bismarck foi nomeado ministro do gabinete do rei. Ele então se aproveitou da posição para explorar ainda mais as inseguranças e fraquezas de Frederico. O rei logo se tornou dependente das fortes opiniões e habilidades de Bismarck para tomar as decisões no poder. E, dessa maneira, Bismarck conseguia fazer exatamente tudo aquilo que queria. Lentamente, ele restaurou o poder do rei e se tornou uma peça indispensável. Anos mais tarde, quando Frederico morreu, seu irmão Guilherme subiu ao trono. O novo rei não gostava nem um pouco de Bismarck e não pretendia mantê-lo por perto. Mas ele estava em uma situação semelhante à de seu irmão. Sentindo não ter força suficiente para enfrentar essa delicada e perigosa posição, Guilherme até pensou em abdicar do trono. Entretanto, mais uma vez, Bismarck ficou ao lado do rei, fornecendo toda a força e a inteligência necessária para governar e tomar as decisões no poder. O novo rei logo passou a depender de Bismarck e, pouco depois, decidiu nomeá-lo primeiro-ministro. Embora os dois divergissem em suas opiniões políticas, toda vez que Bismarck ameaçava renunciar, o rei cedia às vontades de seu primeiro-ministro. Anos mais tarde, quando suas estratégias finalmente levaram à unificação da Alemanha, Bismarck convenceu o rei a se tornar imperador. Mas foi Bismarck quem realmente havia alcançado o ápice do poder. Como braço direito do imperador, como chanceler imperial e como cavaleiro armado, era Bismarck quem realmente movia todas as alavancas do império. A necessidade governa o mundo. As pessoas raramente agem se não forem forçadas a agir. Se você não for necessário para os outros, você provavelmente será descartado na primeira oportunidade. Por outro lado, se você realmente compreender esta lei e fizer com que os outros precisem de você para obterem o bem-estar, o sucesso e os benefícios que eles tanto desejam, contrapondo as fraquezas deles com as suas forças e habilidades, então você não apenas sobreviverá, como também se tornará intocável e conquistará um enorme poder sobre eles.
A melhor maneira de alcançar uma posição dessas é criando uma relação de dependência. Porém, tentar se unir aos poderosos pode acabar sendo uma tolice. Afinal, essas pessoas provavelmente já possuem as forças e as habilidades que precisam e, consequentemente, elas não irão precisar de você. Em outras palavras, você será dispensável e não conquistará o poder que deseja. Portanto, é muito mais sensato procurar líderes e mestres que possuem fraquezas e lacunas em seu poder. Aproveite essas brechas para fornecer exatamente a força, a inteligência e as habilidades que ele tanto precisa, mas que não possui. O seu senhor irá precisar de você e dos seus serviços, e, se você fizer tudo isso corretamente, logo ele se tornará dependente de você. Você deve se penetrar no trabalho dele e se tornar tão essencial de tal forma que ele jamais consiga pensar na ideia de não ter mais você por perto prestando seus serviços para ele. A sua ausência o deixaria em grandes dificuldades. Livrar-se de você poderia significar o caos, um desastre, talvez até a morte, e ele não ousará desafiar a sorte tentando descobrir se isso é verdade ou não. No melhor dos casos, ele teria que sacrificar seu precioso tempo, energia e dinheiro para encontrar e treinar outra pessoa apenas na tentativa de substituir você. Ele possui fraquezas e, ao se tornar incapaz de funcionar sem você, você se tornará intocável e conquistará um grande poder. É você quem realmente terá o controle e a influência para forçar o seu mestre a fazer o que você quer. Uma das melhores maneiras para conseguir isso é possuindo talentos e habilidades insubstituíveis. Durante o Renascimento, Michelangelo foi contratado pelo Papa Júlio II para a construção do túmulo de mármore do Papa. Porém, os dois acabaram discutindo sobre a obra e, no fim das contas, Michelangelo deixou Roma com certo desgosto. Entretanto, para o espanto de todos, o Papa não apenas não despediu o artista, como também foi atrás dele e implorou que ele voltasse para finalizar a obra. Michelangelo sabia que poderia facilmente encontrar outro patrono, mas o Papa jamais encontraria um outro Michelangelo. Tudo bem, você não precisa ser necessariamente tão talentoso quanto Michelangelo. Basta possuir uma valiosa habilidade que o torne diferenciado, talvez único, e que faça você se destacar dos demais. Você deve criar e cultivar uma situação em que você possa ser capaz de encontrar outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar com facilidade outra pessoa com os mesmos talentos e habilidades que você possui e que ele tanto precisa. Dessa forma, embora ele seja o mestre, é você quem terá mais poder. Mas, se lá no fundo você não for realmente indispensável, então pelo menos procure uma maneira de parecer que você é. Pareça ser dono de um conhecimento, ou mestre em uma habilidade especializada, ao ponto do seu superior achar que jamais conseguiria viver sem você. Henry Kissinger conseguiu sobreviver a diversos episódios na Casa Branca durante o governo de Nixon, não porque era o melhor diplomata que o presidente poderia encontrar, e também não porque os dois se dessem bem. Na verdade, eles não se davam nem um pouco bem. Kissinger sobreviveu porque estava fortemente envolvido em tantos aspectos, departamentos e áreas de toda a estrutura política que o seu afastamento simplesmente significava o caos para o governo de Nixon. Isso o tornou intocável, lhe garantiu muitos aliados e, consequentemente, um grande poder. Se você conquistar uma posição como essa ao construir diversas relações de interdependência, você estará protegido e o seu poder estará assegurado. Afinal, será bastante arriscado se livrar de você, pois você se tornará a estrutura e a sua ausência poderia significar o desmoronamento de todo o resto. Uma outra maneira de fazer com que os outros dependam de você é utilizar a tática do serviço secreto. Ao saber os segredos de outras pessoas, guardando informações delicadas e valiosas que elas não gostariam que fossem divulgadas, o seu destino estará selado ao delas. Elas jamais irão arriscar lhe dispensar, pois isso poderia significar que seus segredos sejam revelados. Em outras palavras, você se tornará intocável. Entretanto, esteja ciente que esse tipo de poder envolve inseguranças e paranoias, e, portanto, talvez você tenha que sacrificar parte de sua tranquilidade.
Quando o assunto é poder, é melhor que os outros dependam de você pelo medo das consequências de perdê-lo, do que simplesmente por gostarem de sua companhia. O lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você acaba se tornando, de certa forma, dependente deles. Porém, não aceitar isso significa ficar sozinho, isolado, sem depender de ninguém. E toda independência tem o seu preço. Você será forçado a se isolar, provavelmente perderá parte do seu poder, e a sua independência pode até despertar o ressentimento nos outros, fazendo-os se unirem contra você. Por isso, em geral, a melhor alternativa é se colocar numa posição de dependência mútua. Você não sofrerá a insuportável pressão nem as consequências de estar no topo. E o Senhor, acima de você, se tornará o seu servo, pois é Ele quem irá depender de você. Seja a única pessoa capaz de fazer o que você faz, e envolva o destino de quem o contrata com o seu de tal forma que seja impossível se livrar de você. Você se tornará intocável e será quem realmente moverá as alavancas do poder.